Seguinte, pessoal, em um dos últimos vídeos que eu postei aqui no canal, eu mostrei alguns presentes que eu recebi da Logitech, né? Tanto o mouse sem fio, que é o MX Master 3, como também, de surpresa, um headset sem fio, que é o G733. Já fizemos o vídeo de unboxing, né? Onde eu falo o que eu ganhei e tal, porque esses presentes foram surpresas que a Logitech mandou. Mas eu falei que iria fazer vídeos, reviews de cada um desses produtos, e hoje nós iremos fazer o review desse mouse aqui, que é o mouse MX Master 3, né? Quais foram as minhas opiniões sobre ele, o que eu achei, para quem que eu acho que esse mouse é indicado. Então vamos lá. Vai ter vídeo também review do G733, se você estiver interessado, só que mais pra frente, fechou? Então antes de começarmos, não se esquece já de deixar o seu gostei para apoiar o canal, se inscrever para acompanhar os próximos vídeos e dar uma opinião também. Coloquei um filtro na lente, onde deixou a imagem um pouquinho diferente, né, com as luzes um pouquinho sobressaídas e tal. Comenta aí se vocês acharam melhor desse jeito ou se preferem do jeito que estava antes, beleza? Então é isso, vamos lá agora, review do MX Master 3. E ó, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre esse mouse é que ele é totalmente focado em produtividade. Então é um mouse onde todas as características ele foi feito, né, para você trabalhar com ele. Então eu sei que aqui no canal a gente tem um público muito grande focado em produtividade, trabalho e tudo mais, mas também temos um público muito grande, né, de gamers. E cara, o MX Master 3 ele é 100% produtividade, acabou que não sobra muita coisa pro gamer. Então aqui não tem muito recurso interessante para você que quer jogar com ele, mas para você que quer trabalhar com ele, aí é muita coisa, podemos dizer até que muita tecnologia nova, pelo menos pra mim. Uma das coisas que você já vê logo de cara é que esse mouse tem dois scrolls, né? Então você tem o scroll de cima, que é o scroll tradicional, e você também tem o scroll lateral, o que vai te ajudar em algumas tarefas para você de repente que utiliza muitas planilhas do Excel. No meu caso, me ajuda na hora que eu tô editando vídeos, porque eu utilizo um scroll para correr horizontal e outro scroll para correr a vertical. Me ajuda também, eu configurei o scroll lateral para ele funcionar como um zoom no navegador de internet, então fica mais fácil de eu ler coisas pequenas, PDF, coisa do tipo. Então ter dois scrolls já é um sinal de que ele é focado, né, nesse aspecto de produtividade. No total aqui ele vai ter 7 botões, o que é bastante coisa, e tem um dos botões que inclusive você consegue deixar apertado para fazer gestos. Então se você deixar apertado e arrastar para cima é uma coisa, para baixo é outra, para os lados, né? A gente já vai explorar mais sobre isso, mas no total são 7 botões e 4 gestos. E além de tudo, estamos falando de um mouse sem fios. Então é um mouse totalmente wireless, né? Um mouse Wi-Fi, onde você pode conectar no seu computador de duas formas. Você pode ou utilizar um receptor USB que vem junto, que já está plugado aqui no meu PC, ou senão você também pode parear ele via Bluetooth. Ele aceita os dois tipos de conexões, e o interessante é que ele se conecta com até 3 dispositivos ao mesmo tempo. Então você pode conectar um via receptor USB, né? Então no meu caso está no PC que não tem Bluetooth, e você pode conectar mais 2 dispositivos via Bluetooth. Poderia ser um notebook, um smartphone, 2 notebooks, aí vai da sua preferência. E para alternar entre eles tem 2 formas, você pode alternar tanto pelo botãozinho, como também tem uma forma muito mais legal que eu vou mostrar mais pra frente, que é só você arrastar o mouse pro canto da tela do seu computador, que ele já vai direto pro seu notebook, por exemplo. Mas calma lá, a gente já vai chegar nisso. E como eu introduzi esse review, esse mouse ele é totalmente focado em produtividade, não para gamer, né? O sensor dele é um sensor chamado de Dark Field, que é um sensor excelente, então não é que ele não é indicado para gamer porque o sensor não é preciso. Não, o sensor dele é extremamente preciso. O Dark Field tem a característica de que ele pode ser utilizado em qualquer superfície, não precisa ser utilizado em um mousepad, por exemplo, pode ser utilizado direto na madeira, funciona em vidros, porcelanas, por exemplo, você pode testar num prato, testei num pote de arroz de vidro e também ele detectou uma boa. Então é um sensor muito bom. O problema é que esse sensor ele é focado em produtividade, ele vai trabalhar a 125 Hz, o que para quem vai navegar na internet, utilizar softwares e tudo mais, 125 Hz já é o suficiente, mas para gamer o cara costuma procurar pelos seus 1000 Hz, né, de polling rate. Esse cara tem uma taxa de resposta menor, então para você que é gamer competitivo você vai sentir essa diferença. Isso é tanto via receptor quanto Bluetooth. No Bluetooth é pior ainda, né, porque Bluetooth não tem uma qualidade tão boa assim de taxa de resposta. Uma outra característica que deixa esse mouse muito focado para trabalho e não tanto para gamers é o peso dele. Esse é o mouse mais pesado que eu já tive na minha vida. Ele pesa aí seus 141 gramas, que é muita coisa, né? Ele não vai pilhas aqui dentro, então não tem como você tirar a pilha, utilizar uma pilha menor, alguma gambiarra do tipo, né? Ele é movido a bateria, então toda a estrutura dele é fechadinha. Então ele é esse peso, enfim, 141 gramas. E além de pesado, esse cara tem uma característica diferente também, é um mouse um pouquinho diferente, porque se você olhar o design dele, ele flerta um pouquinho com o design de mouses verticais, né? Você deixa a sua mão de uma forma mais ergonômica no mouse, né?
quase migrando um pouquinho para o vertical, o que faz com que você tenha ali mais conforto no uso do seu dia a dia. Em longos períodos de uso, por exemplo, você vai ter mais conforto, você vai tensionar menos ali os seus tendões, por exemplo. Então ele é o meio termo entre um mouse normal e um vertical. Claro que o vertical é muito mais exagerado, mas aqui você sente já alguns resquícios, né? Uma inspiração no design vertical. A sua mão ela fica levemente inclinada para deixar ela mais ergonômica. Isso significa também que nesse mouse a sua pegada não vai ser aquela pegada tradicional que tem nos mouses gamers, por exemplo. Esse mouse ele está muito mais voltado para quem tem a pegada palm, que é você deitar a mão inteira em cima do mouse. Aí sim você se aproveita do formato dele, um formato mais ergonômico, e assim que eu achei que ficou mais confortável utilizar esse mouse. Então ele não tem uma pegada muito voltada para claw e fingertip, e sim para palm, né? É uma coisa de costume, você se acostuma facilmente, principalmente na hora que você não vai jogar. A gente se preocupa com essa questão de pegadas normalmente quando a gente quer jogar, porque aí tem questão de memória muscular e tal. Para trabalhar, acho que o mais interessante é que seja confortável e que não danifique, né? Não machuque ali os seus tendões. E aí realmente a pegada palm, ainda mais nesse formato onde a sua mão ela fica levemente inclinada, é melhor. Ainda falando sobre o mouse em si, pegada e tudo mais, essa base dele aqui é uma base totalmente emborrachada, tá ligado? Acho que dá pra ver aí, mais ou menos no vídeo, que a única parte que não é emborrachada são os botões dos cliques, né? A capinha aqui dos cliques, o resto é tudo emborrachado. Isso faz com que você tenha uma pegada muito, muito firme, né? Não só emborrachado, como na parte de trás também tem umas listras, umas ondulações, onde faz com que sua mão fique ainda mais firme. É legal, eu gosto do fato de ele ser emborrachado, deixa bastante confortável. O problema é que, cara, no primeiro dia de uso, aliás, o seu segundo dia de uso já não vai ser a mesma coisa, o mouse não vai estar tão limpo quanto antes. A borracha, infelizmente, deixa ali uma sujeira um pouco impregnada. Na hora que eu fui fazer os takes, né, pra gravação desse vídeo, você vai ver que tem pozinho grudado, tem poeira grudada, que por mais que você tente limpar, não tem muito jeito, ela fica impregnada mesmo. De resto, o mouse tem um design extremamente neutro, né, ele é todo preto, um design bastante simples, não vou dizer minimalista porque ele é todo um transformerzão, ele é todo diferente, e o que chama a atenção nesse mouse, apesar de ser preto e neutro, são os scrolls, né? O scroll é feito em aço usinado, então você vê que ele é um scroll bem brilhante, você sente, né, que ele tem uma qualidade mais premium, tanto o scroll normal quanto também o lateral. Então, apesar de ele ter um design mais sóbrio, ele tem essas joias, né, que são esses aços usinados que brilham bastante, chamando bastante atenção. Não tem nenhum LED, ele tem apenas uma luzinha que fica atrás do scroll lateral que indica quando ele está conectado, quando ele está tentando desconectar, quando ele está carregando, mas você nem vai ver essa luz no seu dia a dia, ela fica desligada. E falando dos scrolls, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre eles, porque esse scroll aqui, o scroll principal, tem o seu charme e é um dos maiores diferenciais desse mouse, mas vamos chegar lá. E como eu falei, você pode conectar esse mouse no seu computador tanto via Bluetooth quanto Wi-Fi, né? O Wi-Fi vai ter uma fidelidade melhor, mas Bluetooth é mais compatível, você não precisa ficar comprando receptores a mais. E bom, como eu tinha falado, você pode se conectar com até 3 dispositivos, né? Um vai ser via receptor Wi-Fi, outros 2 via Bluetooth. E para migrar entre eles, como eu tinha falado, você pode utilizar o botão de baixo, só apertar que ele vai alternar entre todos eles, mas o modo mais legal e um dos maiores diferenciais desse mouse é um recurso, né, que eles possuem via software chamado de Flow. Não é o podcast, é o Logitech Flow. E eu gravei um trechinho só para mostrar como é que funciona esse Flow, olha aí. Bom pessoal, então vamos lá, a gente tá aqui com o meu notebook aberto, né? Deixa eu mostrar o que é esse tal de Flow, Logitech Flow para vocês, né? Quando você pluga o MX Master no computador, automaticamente ele sugere que você instale lá alguns softwares do mouse, e um desses softwares é justamente esse Logitech Flow, que é esse software aqui. Esse software na real se chama Options, tá? Aqui você muda a questão de botões do mouse e tal, mas o que nos interessa agora é o Flow. O Option já mostro mais para frente. Então a primeira coisa é que você tem que ter instalado esse software nos computadores que vão fazer parte desse esquema do Flow, né? Então no meu caso essa telinha verde é a tela do meu notebook onde eu estou, mas já tem uma segunda tela adicionada que é a tela do meu computador, que também está gravando nesse momento. E além de ter instalado o Flow em ambos os computadores, você também precisa deixar habilitado aqui o Logitech Flow, né? Se você desabilitar não serve para nada, então você tem que deixar ele habilitado. E aí é o seguinte, tá vendo que o computador, no meu caso, ele está configurado para estar embaixo da tela do meu notebook? Isso significa que se eu pegar meu mouse e puxar ele para baixo, eu vou automaticamente migrar para o meu computador, que é a tela que estava embaixo. Tanto que você pode ver que agora mudou, ele identifica onde que o mouse está plugado, que está funcionando, que agora é na tela de baixo, que é o do meu computador. Se eu pegar o mouse e arrastar para cima de volta, adivinha só, a gente volta
aqui para o notebook. Então é uma tecnologia muito interessante para você que utiliza 2, 3 computadores, você pode utilizar até 3 nesse esquema, né? Então você que utiliza vários computadores no mesmo mouse, no mesmo MX Master 3, você consegue migrar entre esses computadores sem precisar ficar alternando entre eles através do botão. É só pegar o mouse, arrasta para baixo, já está aqui no computador, arrastou para cima, você volta para o notebook. Ah, pô, mas eu queria uma coisa meio que, sei lá, colocar um do lado do outro. Então você pode também, ó, puxar o computador para que ele fique do lado. Então na hora que eu puxo pro lado, aí eu venho aqui para a tela do computador. Mesma coisa, pode botar pro outro lado aqui, por exemplo, ó, na hora que eu puxo para esse lado, eu venho de volta para a tela do notebook. É que no meu caso, o mais interessante mesmo é que o computador fique embaixo, porque aí eu consigo controlar melhor, já que o meu notebook fica numa mesa e o computador fica na outra. Mas você pode fazer do jeito que você quiser. Aqui você tem algumas configurações, você pode, porque assim, eu não estou clicando em nada, eu só estou realmente arrastando o mouse para baixo, ele está migrando os computadores. Mas você pode, para que ao invés disso acontecer automaticamente, você tem que deixar apertado o Ctrl, para você não mover as telas de acidente, por exemplo. Então você pode fazer isso. Aqui eu ia perguntar se você quer que realmente funcione esse esquema, né, de você migrar usando os cantos da tela, eu deixo ativado. Agora, um dos principais recursos que tem aqui no Logitech Flow é esse copiar e colar, porque além de você conseguir, né, migrar entre as telas, entre diferentes computadores, só de você puxar o mouse para baixo, para cima, para os lados, né, utilizando os cantos das telas, você pode copiar um arquivo que esteja em um computador e colar em outro. Como por exemplo, se eu puxar o mouse para baixo, vou cair aqui no meu computador, e no meu computador eu utilizo esse PC para gravar as vozes do microfone. Essa voz inclusive está sendo gravada no meu PC principal. O problema é que eu não edito nesse PC, eu edito no meu notebook. Então eu preciso copiar normalmente, né? Eu preciso copiar todas as vozes que eu gravo aqui e depois jogar lá no meu notebook. Antes, para não ter que ficar plugando e desplugando HD externo que pode acabar corrompendo, eu usava o Google Drive para fazer isso. Agora com essa função do copiar e colar, eu venho aqui, dou um Ctrl C, puxo o mouse para cima que eu chego no meu notebook, venho aqui e dou um Ctrl V, que adivinha só, ele vai copiar, aí demora um pouquinho mais do que o tradicional, porque ele está copiando esse arquivo através da rede, né? Requisito interessante é que os dois computadores têm que estar na mesma rede da sua casa, então na mesma rede Wi-Fi, pode estar cabeado também, mas enfim, tem que estar na mesma rede. E aí ele vai copiar o arquivo de um computador para o outro. Claro que demora um pouco mais, mas é muito melhor do que ficar subindo para o drive, ou se não plugando a pendrive, HD externo, é muito mais rápido. E esse arquivo não é leve, né? Depois que a gente terminar de copiar, a gente vê quantos megas que ele pegou no final da gravação. Ó, a gente copiou um arquivo de um PC para o outro só utilizando esse Logitech Flow e era um arquivo de 279 megas, o que já indica que esse vídeo aqui vai ficar mais longo do que o tradicional. Me desculpe por isso, inclusive. E pessoal, antes da gente continuar falando sobre o mouse, né, a gente já fala um pouquinho sobre os botões que ele tem agora, mas antes disso, se você se interessou pelo MX Master 3, está pensando em comprar alguma coisa assim, não se esquece de utilizar a extensão ou o aplicativo da Cuponomia. A gente sempre fala sobre isso aqui, né, a Cuponomia está apoiando esse canal, e a extensão deles funciona para que quando você for comprar alguma coisa, sei lá, na Amazon, Kabum, coisa do tipo, pela extensão deles você consegue ativar um cashback, onde você vai ganhar um retorno do valor gasto no produto, né, então se você pagar, sei lá, R$500 aqui nesse mouse, e o site tiver com 5% de cashback só, por exemplo, você vai receber 5% de volta no valor que você pagar. Sem contar que pela extensão, se tiver cupom de desconto disponível no site, a extensão vai listar também. Para quem compra muito no AliExpress, esse tipo de comércio que tem muito cupom, através da Cuponomia você consegue ver quais que são os cupons disponíveis no momento para tentar e ver se você consegue um descontinho a mais. Agora, se você não tiver um navegador de internet, porque essa extensão funciona com qualquer navegador, mas sei lá, você está num smartphone, por exemplo, aí você pode baixar o aplicativo da Cuponomia no seu smartphone e aí entrar nas lojas através do aplicativo. Então, por exemplo, se você quer comprar na Amazon, né, é só você primeiro entrar no aplicativo da Cuponomia e pelo aplicativo da Cuponomia você clicar na Amazon, que aí você já entra com cashback ativado. Qualquer compra que você fizer na Amazon, uma certa porcentagem de cashback, que vai variar de loja para loja, vai voltar para sua carteira do Cuponomia. E aí depois você pode sacar isso para sua conta bancária. Fechou? Então não se esquece, instala aí a extensão da Cuponomia no seu navegador ou baixa o aplicativo no seu smartphone, né? Eu gostaria de agradecer muito a Cuponomia por estar apoiando aqui os nossos vídeos e agora bora lá, vamos conhecer quais são os botões desse mouse. Eu já mostrei um dos principais diferenciais, que é o Flow, e agora tem um segundo diferencial, que é esse carinha aqui, mas vamos lá para a segunda parte do review. E bom, voltando agora aqui ao MX Master 3, esse cara tem no total 7 botões, tá? E mais 4 gestos, que vai funcionar mais ou menos assim. Ele tem o botão esquerdo normal, tem o botão direito, ele tem o clique do scroll, né? Tem um botãozinho que fica em cima do scroll, ele tem os dois botões laterais e também tem um botão bem discreto que eu demorei inclusive a perceber, que é um botão que fica na base
do mouse. Ali é um botão também que você pode configurar para fazer alguma coisa. Inclusive esse botão aqui, que é o da base, né? Se você deixar ele apertado e arrastar o mouse para baixo, você pode configurar para que ele faça alguma ação, sei lá, minimizar a janela, por exemplo. Deixar apertado e jogar para cima, ele pode maximizar a janela, né? Deixar apertado e jogar para o lado, pode fazer ele alternar entre os aplicativos. Então é interessante que além de 7 botões, um desses botões, que é o sétimo, você consegue adicionar mais 4 gestos, além do clique dele, né? Então ficam no total 7 mais 4, 11 botões mais 2 scrolls, que é o scroll normal e o scroll lateral. E falando em scroll, cara, esse scroll não lateral, porque talvez, né, quando eu recebi o mouse eu também pensei que o lateral era o grande diferencial, mas eu me enganei. Esse scroll, o do meio, o principal dele, é um scroll muito diferenciado, é o segundo maior diferencial desse mouse, na minha opinião. Esse scroll tem até um nome especial, né? A Logitech chama esse scroll de Mag Speed, tem a tecnologia Mag Speed. Ele tem uma rolagem magnética, então eu imagino que a construção dele envolva ímãs, coisa do tipo, aí eu já não sei dizer. Mas na hora que eu puxo o scroll com força, ele fica girando infinitamente, não é igual aqueles scrolls de mouse que é mais simples, né? Que você gira um pouquinho e ele já para. Aqui não, parece que ele tem um rolamento, alguma coisa ali dentro, porque na hora que eu boto para girar, ele fica girando por muito tempo. Parece aqueles fidget spinners que já, né, passou essa febre, mas é mais ou menos isso. Inclusive, eu utilizo esse scroll muito para me desestressar. Tem hora que eu não estou utilizando o scroll, não preciso correr documento nem nada, e fico lá só rodando o scroll para baixo, rodando o scroll para cima, para dar uma desestressada, né, de tão legal que é essa tecnologia. Mas isso faz com que você consiga rodar muitas linhas em um curto período de tempo. E além disso, esse scroll tem uma segunda vantagem, que além dele ter essa rolagem infinita, ele não parar de rodar, você pode utilizar ele de duas formas. Tem o modo catraca, que é um modo que talvez você já esteja acostumado, que é quando você sente, né? Cada linha que ele percorre você consegue sentir. Então, na hora que você puxa ele para baixo, você tem uma sensação tátil de cada linha que está sendo percorrida. Mas com o apertar de botão, que originalmente é esse botão que fica no meio do mouse, quando você clica aqui, aí o mouse ele troca para o modo linear, né? Que eles chamam de rolagem livre, onde você não vai sentir cada linha sendo passada, ele vai rodar liso. Parece que o scroll está solto, inclusive. Isso faz com que você consiga rodar muito mais linhas em menos tempo, já que você não vai ter essa sensação tátil. Aí vai muito de preferência sua, de como é que você quer utilizar, mas enfim, é o primeiro mouse que eu vejo que tem esse nível de trabalho em cima do scroll. E inclusive, via software, você pode configurar uma parada chamada Smart Shift, que a gente já vai ver mais pra frente, que é o seguinte, ele pode estar configurado no modo catraca, então ao puxar ele você vai sentir cada linha, mas na hora que você der um puxão forte, ele vai identificar que você fez um puxão forte e ele já deixa no modo livre, porque ele entende que você quer percorrer várias linhas de uma vez só. Para quem é programador, talvez isso seja interessante, né? Percorrer toda aquela tabela de código. Então ele tem um sensor aqui onde ele identifica automaticamente, devagarzinho ele vai ficar no modo catraca, que é o modo travadinho, onde você sente cada linha. Puxou rápido, ele já troca para o modo linear, onde ele fica totalmente liso para poder rodar mais. E também temos o scroll lateral, né? Então esse mouse, um dos grandes destaques dele na questão de design é que ele tem esse scroll do lado, que sinceramente no começo eu achei que eu iria me usufruir muito mais disso do que eu realmente usufruo, tá? É um scroll que você pode configurar de como é que você quer que ele atue, atualmente ele vai atuar como rolagem horizontal, e você pode configurar como é que ele vai funcionar em cada aplicativo também, né? Sinceramente, ele tá muito mais como adicional para mim do que como recurso principal. Eu achei o scroll principal dele muito melhor, não melhor, mas muito mais chamativo do que o scroll lateral. Atualmente eu estou utilizando em navegador de internet, né? Para o scroll lateral ser o zoom, para conseguir dar zoom em PDF, ver números pequenos e tudo mais. Para cima, né? Para baixo ele vai tirar o zoom. E em edição de vídeo, o scroll normal ele já servia para rolagem horizontal, acabei me acostumando. Então, esse scroll lateral para mim, ele tá servindo como rolagem vertical, então eu consigo subir as camadinhas de vídeo e descer através do scroll lateral também. E tem outras funções, se você mexe com muito Photoshop, por exemplo, você poderia configurar o scroll para ele aumentar ou diminuir o tamanho do pincel das coisas, da borracha, coisa do tipo, então vai muito de como você quer configurar ele, mas sinceramente eu utilizo, né? É um recurso a mais interessante, só que cara, esse cara não tem o Mag Speed, então ele é um scroll mais normal, aí não tem jeito, o scroll lateral ele fica um pouquinho para trás mesmo, mas é um recurso bem legal. E agora é o seguinte, ele tem esses 7 botões e esses 7 botões são configuráveis, tá? Então você pode decidir o que cada botão desses vai fazer. Eu troquei várias funções de cada um deles, então vamos lá. Eu gravei um trecho também para mostrar como é que funciona essa configuração dos botões, quais são as possibilidades, porque tem um software só para isso,
que é o Logitech Options. E bom, vamos lá, para você conseguir personalizar, né, os botões do seu mouse, você vai instalar um aplicativo chamado Logitech Options. Na hora que você pluga o seu mouse, assim como o Flow, é o meu aplicativo do Flow, para falar a verdade, você já instala automaticamente, né, o Windows ele já reconhece meio que de forma automática ali. E aqui você tem algumas opções, como por exemplo, alterar cada função de cada botão aqui do mouse. Por exemplo, esse botão aqui no meio, ele servia para trocar entre o modo catraca ou rolagem livre do scroll. Só que eu configurei para que ele funcione como o meu delete, né? Então eu venho aqui, ele tem uma lista de coisas que você pode configurar, ó, tudo isso aqui, ó. São todas essas opções. E aí eu configurei para que ele fique aqui nesse atribuir pressionamento de tecla e eu atribuí a tecla Delete para ele. Porque eu utilizo muito a tecla Delete, então para eu ficar apertando Delete toda hora no teclado, é mais fácil eu clicar o Delete do próprio mouse, para deletar trechos de vídeo na hora que eu estou editando e tal. Então você pode remapear os botões da forma que você quiser. Clique do scroll também, os botões laterais, você consegue alterar a função até do scroll horizontal. Você pode fazer com que ele, no meu caso eu configurei para que ele dê mais ou menos um. Você pode atuar como rolagem horizontal mesmo, mais ou menos volume, enfim, tem várias possibilidades aqui também. E temos o botão de gesto, que é o botão que fica na base do mouse, né? Aqui nesse botão do gesto, ele vem automaticamente configurado de uma forma fixa ali, se não me engano é esse desktop virtual, onde que quando você clica o botão de gestos, ele vai voltar para a sua área de trabalho. Se você arrastar para cima, ele abre iniciar. Aí tem aqui todas as funções. Mas você também pode mudar essas funções do gesto do MX Master 3. É só você colocar em personalizado aqui embaixo. E aí você pode vir aqui em personalizar. E aí você consegue primeiro o botão dele, né? Quando você clica no botão de gesto, o que ele vai fazer? Eu coloco para ele mostrar e ocultar a barra de trabalho, que é o desktop, para eu conseguir trabalhar melhor ali. Puxar arquivo para de trabalho, né? Salvar coisas temporárias e tal. Mas você consegue mudar também a função do clique e também a função dos gestos. Então se você deixar apertado e arrastar para cima, no meu caso ele vai abrir um novo desktop, ele vai criar uma nova área de trabalho. Se arrastar para baixo, ele vai fechar essa área de trabalho para os lados, né? Ele vai alternar entre elas, mas de novo você pode definir o jeito que você quiser, aí vai depender muito de como que você trabalha, né? Quais são as suas necessidades. Então você pode personalizar não só os botões, mas também os 4 gestos adicionais que você tem nesse mouse, né? Além de você conseguir personalizar os botões, no Options você também tem a opção aqui de configurar o scroll. Não só scroll, mas por exemplo, nesse mouse você não tem botão para definir o nível de DPI. O DPI é definido aqui pelo software e não tem em nenhum momento ele fala a palavra DPI. É simplesmente essa velocidade de ponteiro aqui, onde você pode aumentar ou diminuir. Ele chega até 4.000 DPI no total. Então eu deixo bem no pouquinho porque eu sou usuário de Sense baixo, então aqui tá ok. Você consegue alterar a direção da roda de rolagem. Se você utiliza a direção normal, se você puxa para baixo, você quer realmente que seja para baixo, ou você pode inverter. Mesma coisa para a roda do polegar, que é a roda horizontal. E aqui embaixo você consegue definir qual que é a sensibilidade da roda. Quanto maior você deixar aqui, mais linhas ele vai percorrer por cada toquezinho que você der ali. Então eu deixo no menor também para ele percorrer apenas uma linha por rodada, que para mim é melhor na hora que eu vou ler. E aí tem aquela tecnologia que eu falei que é o Smart Shift. Lembra que eu falei? No meu caso está desabilitado, né? Mas lembra que eu falei que ele tem uma tecnologia que quando você puxa o scroll com força, tipo ele tá no modo catraca. Na hora que eu puxo com força, ele automaticamente troca pro modo de rolagem livre. É se você ativar o Smart Shift. E aí que ele pergunta qual que vai ser a sensibilidade do seu Smart Shift, né? Quanto menor for a sensibilidade, qualquer coisinha que você fizer no mouse, ele já troca pro modo de catraca livre. Agora, se você deixar na sensibilidade mais alta, aí você tem que puxar realmente com bastante força para ele trocar. Como eu falei, eu deixo isso aqui desabilitado porque eu gosto de utilizar apenas no modo catraca, que é quando tem a sensação tátil de cada linha. Mas você pode trocar, por exemplo, para rolagem livre, onde ele roda sem nenhum tipo de obstáculo, né? Ele fica totalmente liso, parecendo até que o scroll tá meio solto ali dentro. Deve ser bom para quem corre muitos documentos, coisas muito grandes. E por último ainda, aqui no Logitech Options, uma coisa que você poderia habilitar é o seguinte, ele deixa aqui um aviso, né, falando que você pode criar presets de configurações. Então todas essas configurações que eu fiz de botões, configurações de scroll, você pode criar esses presets para cada programa individualmente. Então deixa eu habilitar para mostrar para vocês. Ele já tem alguns aplicativos aqui instalados, eu posso adicionar mais, mas ele detectou que eu utilizo o Premiere, o Photoshop e o Edge. Então eu posso criar um preset de botões só para o Premiere e um outro preset de botões só para o Photoshop. O Options vai identificar na hora que eu abrir o Premiere e vai aplicar aquele preset que eu criei personalizado para esse programa. O problema é que no meu caso não está funcionando. Não sei se é porque eu utilizo o Windows 11 e o Windows 11 está meio, né, bugadinho, ou se talvez o Options não seja compatível com todas as versões do Premiere, do Photoshop. Não funcionou comigo, então eu prefiro deixar desativado, mas saiba que existe essa possibilidade de você criar presets específicos para cada programa. Show?
Mas é isso, esse é o Logitech Options, um software bem completinho, né? E que eu acho bem necessário, porque talvez você vai encontrar um botão ou outro que seja inútil para o seu dia a dia e você transforma esse botão em um botão útil para o seu workflow e aumentar ainda mais a sua produtividade. E bom pessoal, para finalizar aqui o review, esse mouse ele é movido a bateria, porque não é mouse sem fio, não é pilha, é bateria integrada aqui dentro dele mesmo. Inclusive é possível trocar essa bateria se você quiser, se de repente você desgastar demais, né, acabar a vida útil dela, você consegue trocar, tem até um manualzinho que já vem junto ensinando a fazer isso. A autonomia prometida pela fabricante é que ele duraria 70 dias sem precisar recarregar ele de volta. Eu não sei te dizer, porque faz mais ou menos uns 20 dias que eu tô com ele, mas a bateria ainda tá cheia, então muito provavelmente é verdade essa especificação. Se não durar ainda mais no meu caso, que não utilizo o dia todo realmente, porque para gravar esse tipo de coisa, né? Na hora que você precisar carregar, é só você plugar um cabo USB-C na entrada da frente dele, que ele começa a carregar e ele carrega bastante rápido. 1 minuto de carga já é o suficiente para você utilizar ele por 3 horas, só para você ter uma noção. E sim, dá para utilizar ele carregando. Então vamos supor que acabou a bateria, estava no meio de uma edição de vídeo e tal, você não pode ficar sem o mouse, é só plugar o cabo USB ali e continuar trabalhando, que ele continua funcionando, tá? Ele não desliga na hora que você bota ele para carregar. Enfim pessoal, esse aqui é o MX Master 3 e não tem o que falar, ele é um mouse que eu já testei aqui no canal, já mostrei pra vocês, com mais tecnologia de todos, né? Apesar dele não ser gamer, porque muitas vezes a gente atribui, né, novidades novas, tecnologias novas para mouses gamers, esse cara não tem nada a ver com gamer, não é recomendado para você que é gamer, mas é o mouse com mais tecnologias que eu já vi até hoje aqui no canal, na minha vida, para falar a verdade. E entre os grandes diferenciais desse mouse aqui, além de design, ergonomia e tudo mais, é o Logitech Flow, né? Esse Logitech Flow que permite que você consiga alternar entre um computador e o outro, né? Só de arrastar o mouse para o canto da tela. Então, para eu trocar desse PC para o notebook que está ali atrás, é só eu pegar o mouse e jogar para o canto da tela que ele já cai direto no notebook. Então, eu não preciso ficar vindo aqui e apertando, alternando entre os dispositivos. Isso é muito legal. Sem contar que pelo Flow você também consegue copiar o arquivo em um computador e colar no outro computador sem ter que usar pendrive, coisa do tipo, é só eles estarem ali na mesma rede Wi-Fi, ou na mesma rede, não precisa ser Wi-Fi, que o Flow também consegue copiar, né, de um computador e jogar pro outro. Então, cara, isso realmente tá fazendo bastante diferença aqui no meu workflow. E um outro diferencial, cara, o scroll. Esse Mag Speed, né, essa tecnologia Mag Speed do scroll deles é muito diferenciada mesmo. Não só para produtividade, porque sim, isso vai te ajudar. No meu caso, que eu utilizo roteiros, são roteiros grandes às vezes, coisa do tipo. Então, o scroll, assim, com mais qualidade me ajuda bastante. Tenho certeza que isso vai acarretar numa durabilidade muito maior para ele. E ele acaba virando um fidget spinner para mim. Ele fica, né, como se fosse um brinquedo anti-estresse, que foi um bônus que eu recebi nesse mouse. Como pontos negativos, eu posso apontar também duas coisas. Primeiro, que ele não tem nada para você que é gamer. Então, o sensor dele não é gamer, você vai perder competitivamente se você for tentar utilizar ele para jogar. E uma outra coisa que eu achei um pouco incômoda, já acabei me acostumando, é que ele é muito pesado. 141 gramas pode parecer pouco, mas comparado com mouses normais, na hora que você pega esse cara, você está pegando um tijolo, você sente realmente que ele é muito mais pesado do que o normal. Isso para algumas pessoas pode ser bom, tem gente que gosta de mouse pesado, dá mais firmeza e tal. Eu acho que ele, no meu caso, passou um pouquinho do limite ali. Eu achei que ele tá um pouquinho mais pesado do que o necessário, apesar de entender que muito provavelmente é porque ele tem uma bateria integrada, é porque ele tem essa tecnologia do scroll que deve, né, deixar mais pesado, inclusive tem um scroll lateral que é de aço usinado também, que deve também contribuir para esse peso. Mas convenhamos, né, esses pontos negativos não chegam nem perto da tecnologia, das vantagens que você vai ter aqui no MX Master 3. Então, gostaria de agradecer demais a Logitech por ter me enviado esse presente aqui. Ela também me enviou um outro cara que também é só elogio, que vai ter vídeo de review, que é o G733. Então, se você quer acompanhar o review desse cara, acompanha o canal que vai sair aí, não se esquece de se inscrever, né? Já deixa o seu gostei também, porque isso ajuda demais o canal. E gostaria de agradecer vocês por acompanhar esse vídeo até o final. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem comprar, não se esqueça de utilizar aí a extensão da Cuponomia para tentar economizar um pouquinho, ganhar cashback, de repente utilizar um cupom disponível ali. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Preciso descer lá na minha portaria, porque um spoiler para vocês, o meu novo notebook chegou, que é um Dell G15. Mais para frente vai ter vídeo sobre ele também. Muitas novidades, hein? Vejo vocês no próximo vídeo, então valeu!